Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Ônibus tomba e deixa 35 feridos no Rio de Janeiro. Scania antecipa férias e adota semana de 3 dias por queda nas vendas. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento App Bradesco. Organize sua vida financeira com um único botão. Um ônibus tombou no Rio de Janeiro e deixou 35 feridos. O Leonardo A, que acompanha tudo. Oi, Léo, boa noite. É isso mesmo, Salso. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, segundo o Corpo de Bombeiros, 7 pessoas tiveram ferimentos moderados e outras 28 ferimentos leves. Elas foram levadas para hospitais da região. Agora, o ônibus seguia pelo BRT em Guaratiba, na zona oeste do Rio, quando tombou entre as pistas. O Corpo de Bombeiros foi acionado, o trânsito das 2 faixas de rolamento ficou congestionado. Nas redes sociais, internautas compartilharam vídeos que mostravam passageiros tentando sair do veículo. E de acordo com a Secretaria Municipal de Transportes, o ônibus é alugado pela Mob Rio. Sendo assim, a empresa contratada é responsável pelo acidente e deve prestar apoio às vítimas. Uma perícia vai ser realizada para determinar a causa e, eventualmente, responsabilizar e aplicar as medidas necessárias. Agora, por causa do acidente, a circulação dos ônibus na região ainda está irregular. Salce. Certo, Léo, obrigada pelos detalhes. Agora vamos para o Nordeste, porque morreu nesta terça-feira mais uma criança vítima do incêndio em um abrigo do Recife. Na semana passada, o Rubens Marinho traz os detalhes. Oi, Rubens. Isso mesmo, Salce. Boa noite para você, boa noite a todos. A vítima é uma menina de 3 anos que estava internada desde a última sexta-feira. Agora, são 5 mortes no incêndio que destruiu o lar Paulo de Tarso, na zona sul aqui do Recife. Além da menina de 3 anos, morreram outras 3 crianças e uma cuidadora que trabalhava no local no momento das chamas. 9 crianças permanecem internadas. A perícia apontou que o incêndio começou após um curto-circuito no ventilador de uma das salas. O lar Paulo de Tarso recebe crianças e adolescentes encaminhados pelos conselhos tutelares e também pelo juizado da infância e juventude. Salce. Obrigada, Rubens. Em Minas Gerais, foi organizada nesta terça-feira uma operação contra o garimpo ilegal. Vamos saber qual foi o saldo dessa ação com a Virgínia Nalon. Oi, Virgínia, boa noite. Ei, Salso, boa noite para você. 4 pessoas foram presas e 7 balsas que eram usadas na prática ilegal foram apreendidas e destruídas. A gente vai mostrar agora imagens que a polícia divulgou que mostram o momento exato em que o maquinário é destruído. A operação envolveu as polícias militar, federal e também o IBAMA. As abordagens foram feitas em 5 pontos do Rio Paraopeba. Os presos foram trazidos aqui para a sede da Polícia Federal em Belo Horizonte. Salce. Obrigada, Virgínia. O presidente Lula assinou um projeto de lei para garantir o pagamento do piso nacional da enfermagem. O Matheus Escavazini detalha para a gente direto de Brasília. Oi, Matheus, boa noite. Boa noite para você, Salce. A proposta deve abrir um espaço de quase 7,5 bilhões de reais no orçamento deste ano para o pagamento da categoria, a partir de maio. O piso foi criado em 2022, depois da aprovação de um projeto de lei no Congresso Nacional, que foi sancionado pelo governo. A lei prevê que enfermeiros recebam um salário inicial de R$ 4.750. Os valores vão ser pagos por serviços de saúde públicos e hospitais filantrópicos e privados que atendam a pelo menos 60% de pacientes do Sistema Único de Saúde. O projeto agora segue para o Congresso Nacional. Primeiro, o texto vai passar pela Comissão Mista de Orçamento. Caso seja aprovado, segue para os plenários da Câmara e do Senado. Salce. Certo, Matheus. Já já você volta aqui com a gente. Olha, no Rio de Janeiro, jacarés e capivaras foram encontrados mortos e com marcas de tiros durante uma fiscalização. A polícia acredita que criminosos estariam atacando esses animais para vender a carne.
Os fiscais percorreram lagoas do Rio de Janeiro em busca de armadilhas e animais mortos. Esses barcos abandonados reforçam a suspeita de que o local era usado por caçadores. Nos últimos dias, pelo menos 8 jacarés foram encontrados mortos com marcas de tiros e feridos por anzóis. Para quem mora aqui na zona oeste do Rio, ver jacarés assim nos canais e lagoas não é novidade. Esse do Papo Amarelo já dominava a região bem antes dos bairros crescerem em volta. Com o aumento da caça ilegal, ambientalistas já falam da possibilidade de extinção da espécie no estado. A denúncia foi feita à Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, que vai investigar as mortes. As pessoas que estão comprando supostamente essa carne, que é a informação que nós obtivemos aqui na região, está comprando uma carne contaminada. Isso porque os índices de poluição das lagoas da região são altos. Nos próximos dias, os agentes vão fazer um trabalho de conscientização dos moradores e apurar denúncias de ocupação irregular das áreas de proteção ambiental que ficam às margens da lagoa. É importante falar que crime ambiental é um crime inafiançável e que não prescreve, né? É muito importante dizer que o crime que a gente registra agora, ele vai ser acompanhado e com certeza conduzido da melhor forma possível pelo judiciário. Agora os destaques internacionais. Os Estados Unidos vão deixar de aplicar as vacinas de primeira geração contra a Covid-19. A Agência Reguladora de Medicamentos determinou que somente imunizantes bivalentes estão autorizados a partir de agora. Essas doses contêm 2 partes do coronavírus nas formulações. A metade da cepa original, descoberta em 2019, e a outra metade da variante Ômicron, predominante hoje no mundo. Já as vacinas monovalentes protegem somente contra a primeira versão do vírus. E uma pesquisa revelou que 1 em cada 4 adolescentes americanos abusa de medicamentos para transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. O estudo analisou dados coletados em escolas do ensino fundamental e médio entre 2005 e 2020. A resposta da maioria dos alunos foi que o remédio é usado em períodos que exigem uma maior capacidade de concentração, como em épocas de prova. A pesquisa também mostrou que os adolescentes tomam a medicação sem receita médica e até misturada a drogas ilícitas. De volta ao Brasil, em Salvador, uma creche foi assaltada pela 10ª vez em um ano. Os criminosos levaram utensílios de cozinha e até a merenda das crianças. 240 alunos ficaram sem aula. Em um ano, 65 creches foram assaltadas na capital baiana. Revoltada, a mãe mostra a creche depois de invadida por criminosos. Mais um absurdo, ó. Meteram o pé no portão, entraram pela porta da frente, arrombaram o grade. O Centro Municipal de Educação Infantil foi arrombado pela 10ª vez em um ano. Muitas mães indignadas protestaram em frente à unidade. Qual é a segurança que as crianças têm? Nenhuma. As atividades foram suspensas. 240 crianças de 3 a 6 anos ficaram sem aulas. Durante a madrugada, os ladrões levaram eletrodomésticos, utensílios e a alimentação dos alunos. Teve até um senhor aqui que ficou desesperado porque a criança dele só se alimentava aqui na creche e hoje ele não sabia o que fazer, né? A Secretaria Municipal de Educação acionou a polícia e disse que já foi solicitada a instalação de câmeras de segurança na unidade. Mas esse não é um problema isolado. Os arrombamentos nas creches da rede pública têm sido frequentes na capital baiana. Em um ano foram pelo menos 65 ocorrências. Uma queixa se repete entre os pais. A gente só quer segurança para o filho da gente. O presidente Lula se reuniu com governadores, prefeitos e ministros para discutir a violência nas escolas. Mais de 3 bilhões de reais vão ser investidos em ações para prevenir ataques. Representantes de todos os poderes, além de lideranças estaduais e municipais, debateram a segurança nas escolas. Não vamos transformar nossas escolas numa prisão de segurança máxima que não tem solução. Se a gente tentar fazer isso, a gente está dando uma demonstração que nós não servimos para muita coisa. Porque nós não sabemos resolver o problema real. O governo vai liberar 3 bilhões e 100 milhões de reais para serem investidos em infraestrutura, equipamentos, formação e apoio nas escolas. Todos precisamos nos envolver para garantir segurança às nossas crianças e jovens nesse país.
O Ministério da Justiça também tem investigado ações criminosas nas redes sociais. Segundo o ministro Flávio Dino, 756 perfis potencialmente criminosos foram retirados do ar. Quase 700 adolescentes e suspeitos foram intimados a prestar depoimento. Isso mostra que nós estamos diante de uma epidemia. Isso permite, de modo muito eloquente, cabal, dimensionarmos que não são casos isolados. Na verdade, é uma rede criminosa. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, defendeu a criação de um mecanismo de regulação das redes sociais. A preocupação é com a disseminação de notícias falsas e discursos de ódio. É preciso não confundir liberdade de expressão com discurso de ódio, liberdade de expressão com a mentira deliberada e perigosa. E uma das ideias na mesa é um órgão independente, externo, não governamental, que faça o monitoramento do cumprimento dessa legislação e da autorregulação. Não é fácil, mas se tornou imprescindível. E esse caso das escolas, da violência nas escolas no Brasil, é um caso muito emblemático. Ninguém pode assistir inerte, nem achar que é natural ou que faça parte da liberdade de expressão a ser protegida a convocação para atos de violência contra crianças. Portanto, é preciso desnaturalizar a aberração. E o Supremo Tribunal Federal começou a julgar os denunciados por participação nos ataques às sedes dos três poderes em 8 de janeiro. A Polícia Federal prendeu nesta terça-feira mais 13 pessoas supostamente envolvidas nos ataques. Foram cumpridos mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão no Distrito Federal e em mais 7 estados. Em Goiás, os agentes prenderam o ex-comandante do Batalhão das Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas, a Rotam, Benito Franco. O coronel da Polícia Militar Goiana foi candidato nas eleições do ano passado e costumava fazer postagens polêmicas nas redes sociais. Ele já era alvo de um processo interno na corregedoria da corporação por ter gravado um vídeo em que dizia que o presidente Lula não tomaria posse. Também hoje, quando se completam 100 dias dos ataques, o Supremo Tribunal Federal começou a julgar o primeiro grupo denunciado pelo Ministério Público pela prática de vandalismo. As denúncias constam em 2 inquéritos abertos para identificar os autores intelectuais, incitadores e executores dos crimes. Os ministros analisam se os 100 acusados devem se tornar réus no processo. A análise do caso irá até o dia 24 no plenário virtual, onde os ministros inserem os votos no sistema eletrônico da Corte, sem a necessidade de explicação. O ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, foi o primeiro a votar. Para ele, os denunciados devem responder criminalmente pela depredação dos prédios públicos. A posição dele foi seguida pelo ministro Dias Toffoli. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que as famílias da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes podem ter acesso às provas do inquérito policial que investiga os supostos mandantes do assassinato dos dois em março de 2018, no Rio de Janeiro. O STJ seguiu o entendimento da Suprema Corte de que é direito do advogado do representante ter acesso às provas já documentadas. E o Conselho Nacional de Justiça vai investigar a conduta do desembargador Mário Elton Jorge, do Tribunal de Justiça do Paraná. Ele afirmou que o estado tem um nível cultural superior ao do norte e do nordeste do país. O Matheus Escavazini está de volta com os detalhes. Matheus. Salsi, a Advocacia Geral da União fez uma reclamação disciplinar. Para a AGU, a fala do desembargador atingiu a dignidade do povo nordestino e do norte. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, disse que a fala do desembargador pode caracterizar preconceito e xenofobia. Mário Elton Jorge fez o comentário enquanto se referia a casos de corrupção no país. Ele disse, abre aspas, é uma roubalheira generalizada, e isso no Paraná, que é um estado que tem um nível cultural superior ao norte e ao nordeste. Fecha aspas. A fala aconteceu durante a sessão virtual da Corte no último dia 13 e foi divulgada nas redes sociais. O magistrado se desculpou pelas manifestações. Salsi. Obrigada pelos detalhes, Matheus. Bom descanso para você. O governo voltou atrás e vai manter a isenção de até $50, quantia que equivale a R$ 248, em compras internacionais feitas por pessoas físicas.
Na semana passada, o governo justificou o fim da isenção com a necessidade de evitar fraudes na importação de produtos. O presidente Lula disse diretamente ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que o melhor a ser feito para não prejudicar os consumidores é reforçar a fiscalização com medidas administrativas da Receita Federal. Haddad confirmou que a isenção de até $50 será mantida, mas garantiu que o combate à ação ilegal de empresas estrangeiras não será deixado de lado. Segundo o ministro da Fazenda, um grupo foi criado hoje para estudar como outros países combatem esse tipo de fraude tributária. Nós estamos já, desde hoje pela manhã, verificando práticas internacionais para dificultar a fraude, porque esse é o grande problema, em especial de uma empresa. Mas nós já recebemos, conforme eu já havia adiantado, manifestação de apoio da Shopee, que é um grande portal, da AliExpress, que também é outro grande portal, de toda a rede varejista brasileira, que inclusive tem portais eletrônicos, todo mundo dizendo que a Fazenda tem que perseguir o objetivo de impedir a concorrência desleal. O Ministério da Fazenda estimava arrecadar no ano que vem mais de R$8 bilhões com o fim da isenção. A fabricante de caminhões Scania anunciou que vai diminuir os dias de trabalho na fábrica e antecipar as férias coletivas. A Caterina Schutt explica para a gente qual o motivo dessa decisão. Oi, Caterina. Oi, Salsi. Boa noite para você e também para todos que nos acompanham. Olha, a montadora alegou queda nas vendas de caminhões, tanto no Brasil quanto na América Latina, que são aí os principais destinos da produção. Com isso, vão ser adotados apenas 3 dias de trabalho durante a semana. A empresa também não vai renovar parte dos contratos temporários de trabalho, mas destacou que a operação comercial e a rede de concessionárias seguirão trabalhando normalmente. Na semana passada, a Mercedes-Benz, uma outra importante montadora de caminhões, anunciou a suspensão temporária dos contratos de trabalho de 1.200 metalúrgicos na fábrica de São Bernardo do Campo a partir do mês que vem. Salsi. Obrigado, Caterina. Israelenses pararam por 2 minutos nesta terça-feira em homenagem às vítimas do Holocausto. O feriado nacional relembra os mais de 6 milhões de judeus que foram assassinados pelo regime nazista da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Todos pararam em respeito às vítimas. Você vê tudo parar como o Holocausto. Todas essas vidas foram interrompidas, diz esta mulher. Em Jerusalém, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o presidente de Israel, Isaac Herzog, participaram de uma cerimônia no Museu do Holocausto. Quase 150 mil sobreviventes do Holocausto vivem hoje aqui em Israel. Historiadores e museus correm contra o tempo para coletar o máximo possível de memórias e lembranças de quem testemunhou o genocídio nazista. É o caso da polonesa Krystyna Budnicka, de 90 anos. Quando criança, ela passou 8 meses escondida num bunker. Minha vida não foi nada fácil. Órfã, sem ter onde morar, analfabeta porque não fui à escola, conta a idosa. O Brasil também lembrou as vítimas com 1 minuto de silêncio em uma sessão especial no Senado. A cerimônia também contou com um quarteto de cordas. A economia chinesa cresceu 4,5% no primeiro trimestre do ano. A correspondente na Ásia, Silvia Kikuchi, detalha esses números para a gente. Oi, Silvia. Oi, Salsi. Muito boa noite. Os dados sobre o Produto Interno Bruto da China, que soma todos os bens e serviços do país, foram divulgados nesta terça-feira. O resultado ficou acima da previsão dos analistas, que estimavam uma alta de 4%. No ano passado, o PIB chinês ficou em apenas 3%, no pior desempenho em 46 anos. Entre os motivos estavam as rigorosas restrições para a contenção do coronavírus no país, o que levou o presidente
presidente Xi Jinping a abandonar a política de Covid-0 em dezembro passado. Neste primeiro trimestre, a economia aqueceu, ajudada pelo aumento do consumo e da produção industrial. Segundo a projeção do Fundo Monetário Internacional, a China deve crescer 5,2% este ano, enquanto a projeção para o Brasil é de 0,9%. Salce. Obrigada, minha querida, pelas informações. E olha, a invasão de 2 casas com reféns foi controlada pela polícia de Salvador. Em uma dessas casas, os criminosos renderam uma mulher grávida. Após intensa negociação, os sequestradores se renderam. De acordo com a polícia, uma operação era realizada no final da tarde desta terça-feira, quando os agentes viram 12 homens armados, inclusive com fuzis. Na abordagem, o grupo se dividiu. 4 homens mantiveram um jovem de 19 anos refém numa casa e, depois de muita negociação, os sequestradores se entregaram. Outros 4 criminosos conseguiram fugir. A Justiça da Argentina vai julgar 8 profissionais de saúde acusados pela morte de Diego Maradona em 2020. O início do processo ainda não tem uma data definida. Os acusados vão responder por homicídio simples com dolo eventual, que prevê penas entre 8 e 25 anos de detenção. Eles já haviam se tornado réus em 2022, mas as defesas entraram com recursos na época. Segundo a autópsia, Maradona morreu por insuficiência cardíaca crônica. Mas a acusação afirma que houve ações e omissões que influenciaram na morte do craque argentino e que os profissionais improvisaram uma série de procedimentos. E brasileiros que atuam no futebol do Sudão pedem ajuda ao governo brasileiro para deixar o país em guerra civil. Ao todo, 9 brasileiros jogam ou trabalham em times do Sudão. O assistente técnico José Esdras é um deles. Ele afirma que o embaixador brasileiro na capital do país, Khartoum, está na Arábia Saudita e descartou um resgate no momento. Ele me informou que qualquer tipo de resgate seria muito complicado, seria muito custoso para o Brasil. Enfim, deu assim que nós teríamos que esperar, né, para que o conflito cessasse. Já são 4 dias de conflito no Sudão. Nesta terça-feira, comandantes do Exército e de um grupo paramilitar rival concordaram em um cessar-fogo de 24 horas para a retirada dos quase 2.000 feridos. Cerca de 200 pessoas morreram nos conflitos. Apesar da trégua, testemunhas registraram sons de tiro durante a pausa. Na Suíça, um fóssil de uma espécie de dinossauro foi leiloado pelo equivalente a 30 milhões de reais. O esqueleto de quase 4 metros de altura e 11 de comprimento é uma montagem de ossos de 3 Tiranossauros Rex. Antes da venda, o T-Rex ficou exposto por 2 semanas na capital, Berna. Segundo a casa de leilão, a ossada foi encontrada entre 2008 e 2013 nos Estados Unidos. A espécie viveu há cerca de 60 milhões de anos. Um artista alemão recusou o prêmio de um dos maiores concursos de fotografia do mundo. O motivo? A imagem foi gerada por inteligência artificial. A obra ganhadora é uma imagem que mostra 2 mulheres de frente para a câmera, como se fosse uma fotografia do início do século XX. Mesmo sem ter sido tirada por um equipamento, a criação de Boris Eldagsen ganhou o primeiro lugar em uma competição. Ele foi acusado de ter mentido, mas disse que se inscreveu para descobrir se as competições estavam preparadas para a entrada de imagens de inteligência artificial. E este foi o Jornal da Record. Outras informações na primeira edição do JR 24 horas, às 7 da manhã. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Boa noite para você. Cuide-se. Tchau.